queridos irmãos, hoje vamos contar com a colaboração da nossa irmã, trabalhadora da casa, Anne Carine, estudiosa da doutrina espírita, e que vai nos brindar com a palestra Isto Também Passará. Seja bem-vinda, Anne. Uma boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos amparo e proteção de Ismael, coordenador dos trabalhos desta casa, e de toda a egrégora benfazeja, para que possamos ter momentos prósperos na troca de experiências e aprendizados, que Jesus ilumine sempre as nossas consciências e permaneça em nossos corações. Irmãos, tudo em nossa vida está sujeito a mudanças. De permanente, temos somente a certeza de que somos filhos de Deus, que fomos criados espíritos simples e ignorantes, que somos imortais e que estamos, através de várias existências, num processo gradativo de evolução. De muitas passagens que nos são contadas da vida de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, uma nos foi trazida pelo programa Momento Espírita, que está disponível no canal do YouTube, que foi publicado no dia 11 de agosto de 2020. Esta passagem nos conta que num dia em que Chico estava passando por uma profunda amargura, ele solicitou ao seu coordenador, seu dirigente espiritual, Emmanuel, que levasse um pedido seu de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Alguns dias depois, Emmanuel retornou dizendo-se portador de um recado da Mãe de Jesus para Chico. Chico imediatamente pegou papel e lápis, como sempre fazia, e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou: anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isto também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: só isso? E Emmanuel respondeu: sim, Chico, só isso. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isto também passará. Assim como Chico, irmãos, muitos de nós, quando somos visitados pela dor, pela amargura, pela doença, também nos sentimos solitários e esperamos receber uma mensagem individual de consolo. Muitas vezes nós pensamos que fomos esquecidos pela divindade e rogamos que nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem o seu consentimento. Basta que depositamos nele nossa confiança nas suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte, passará. Os dias de glória e triunfos mundanos, nos quais nos julgamos maiores e melhores dos que os outros, igualmente passarão.
Essa vaidade interna que nos faz sentir como se fôssemos o centro do universo. Um dia passará. Os dias de tristeza, os dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Irmãos, a doutrina espírita, ela nos traz, primeiramente, o consolo. Nós somos acolhidos e nós recebemos esse primeiro atendimento do acolhimento, do consolo, de nos sentirmos protegidos, nos sentirmos amparados. Mas logo em seguida, a doutrina faz o seu segundo e talvez o mais importante papel, que é o do esclarecimento, que é para a gente, através do entendimento de como nós somos, do que acontece nas nossas vidas, nós consigamos vencer as dificuldades que se apresentam para nós e termos um caminho mais suave de tudo aquilo que nós precisamos passar. Jesus já nos trouxe essa passagem há 2000 anos atrás, quando, através da sua fala, entre outros ensinamentos, disse a todos nós: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Essas passagens estão no Evangelho de São Mateus e de São Lucas, capítulo 5 de São Mateus, versículos 4, 6 e 10, e em Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Dentro da doutrina espírita, Allan Kardec, o codificador, nos deixou 5 livros publicados: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que nós deveríamos todos ter em nossa cabeceira. Um livro de leitura diária, na busca de consolo, na busca de entendimento, de esclarecimento. E o capítulo 5 do Evangelho trata exatamente deste assunto. Bem-aventurados os aflitos. Dentro desse capítulo, os 5 primeiros itens nós vamos trazer para a nossa conversa de hoje. Primeiro item, justiça das aflições. Segundo, causas atuais das aflições. Terceiro, causas anteriores. 4, esquecimento do passado. 5, motivos de resignação. Dentro do primeiro item, justiça das aflições, há um trecho que nos faz a seguinte pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos
entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Quantos de nós já nos fizemos essas perguntas muitas vezes, né? Mas o próprio Evangelho, nesse capítulo, nos responde e diz o seguinte: logo, as vicissitudes, ou seja, as sequências de mudança da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Esta explicação está numa coisinha chamada programação reencarnatória. Todos nós, irmãos, estamos aqui neste momento vivendo uma experiência na matéria, mas nós já tivemos outras vidas aqui neste plano e trazemos muitas coisas boas que já fizemos e algumas coisas nem tão boas. E dentro da justiça de Deus, tudo o que acontece conosco atualmente tem uma causa, ou na vida presente, ou na vida pregressa. E aí o próximo item do Evangelho, deste capítulo 5, fala exatamente sobre esta causa atual das aflições. Causas atuais das aflições. Ou seja, o que nós somos hoje e o que nós fazemos no presente reflete no que acontece na nossa vida. E aí uma parte do texto nos diz o seguinte: parte dos males terrestres são consequências naturais do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disenções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração? Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. E neste item do Evangelho, nós encontramos a resposta. E os Espíritos nos dizem assim: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Mas muitas das causas pelas quais nós estamos agora passando por provas e expiações não são de fato situações criadas ou vivenciadas nessa atual existência, e sim nas nossas vidas pregressas. Então este terceiro item fala das causas anteriores das aflições.
E nos diz assim uma parte: todavia, por virtude do axioma é uma palavra que a gente pouco conhece, mas ela tem um significado aqui de partir do princípio, de premissa. Então, todavia, por virtude de uma premissa, segundo a qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Se não expiar hoje, ou seja, se não resgatarmos hoje, resgataremos ou expiaremos amanhã. Pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer no procedimento de seus filhos. E assim por diante. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos vão expungindo, ou seja, eliminando, purificando, pouco a pouco, as suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Com expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. O mal que em alguma vida fizemos, expiaremos em outra, pela pluralidade das existências. Jamais deverá o homem olvidar, ou duvidar, ou esquecer, que se acha num mundo inferior. O planeta Terra, irmãos, é um plano de provas e expiações. E todos nós que estamos aqui em processo de evolução. Uns um pouquinho mais adiantados, uns um pouquinho menos adiantados, mas todos estamos aqui neste propósito de crescimento, nesse propósito de desenvolvimento espiritual, para que nós consigamos atingir planos maiores, ou acompanhar o planeta Terra nesse processo de provas e expiações, esse processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração pelo qual nós estamos passando. E para tudo isso que nos acontece, ou seja, nós estamos vivenciando diversas provas e expiações nessa atual existência, advindos de existências anteriores, nós temos uma benesse de Deus que é o esquecimento do passado, que é o quarto item deste capítulo. Porque, em geral, nós não nos lembramos das nossas vidas ou das nossas experiências pregressas. Muito eu já fiz essa pergunta antes de chegar na doutrina espírita, antes de ter esse entendimento. Por que a gente não lembra? E a resposta nos diz o seguinte: com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas nossas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio
em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Essa passagem, irmãos, ela é extremamente importante a compreensão. Primeiro, nós realmente recebemos o que a gente chama numa figura de linguagem de véu do esquecimento. Porque nós estamos aqui passando por algumas provas para a gente mostrar para nós mesmos que nós aprendemos algumas das lições, que são as missões de Deus. E ao mesmo tempo estamos fazendo alguns resgates, ou seja, estamos passando por diversos processos de expiação. E de fato é importante que a gente não se lembre do que a gente fez anteriormente, por dois motivos. Se nós fizemos um mal muito grande a alguém, isso seria já um peso, um fardo para nós carregarmos nessa atual existência. Talvez a gente carregasse uma culpa muito grande. E se nós já fizemos em vidas pregressas algumas coisas boas, se nós já fomos beneficiados pelas benesses de Deus, talvez nós ficássemos muito orgulhosos e nos achando melhores do que os outros. Então, nós todos nascemos bebezinhos, sem consciência do que nós fomos em vidas passadas. Mas se nós pararmos para analisar o mais íntimo do nosso ser, nós vamos entender como é que nós fomos de fato. Então, no fundo, todos nós sabemos quem nós fomos no passado. Se a gente fizer uma análise séria das nossas, principalmente das nossas más tendências. É aquilo que a gente percebe que a gente está tentando corrigir. E todos nós estamos nesse mesmo caminho, irmãos. Na verdade, não somos melhores do que ninguém. Nem nós que estamos aqui em trabalho. Nós somos, na verdade, estamos apenas resgatando as nossas dívidas. E em relação à segunda parte desse item do esquecimento do passado, que nos explica que nós muitas vezes, na maioria das vezes, reencarnamos no mesmo núcleo familiar, no mesmo núcleo de convivência. E isso é a maior explicação do porquê que nós muitas vezes vivenciamos muitos conflitos familiares. Nós vivenciamos conflitos familiares basicamente por dois motivos. Primeiro, que são exatamente os familiares mais próximos que nos conhecem no mais íntimo do nosso ser, principalmente naqueles nossos defeitos. Mas segundo, pelo que nos ensina, nos explica a doutrina, é porque são exatamente com esses entes, com esses seres com os quais nós temos dívidas a resgatar. E não é por coincidência que nós fomos recolocados na mesma situação, ou como parentes diretos, ou como amigos, ou como colegas de trabalho, exatamente para que a gente tenha a possibilidade de, convivendo numa nova condição, resgatar todas as dívidas que nós tivemos, nós para as outras pessoas e as outras pessoas conosco. E dentro do núcleo familiar, através desses laços familiares, de carinho, de afeição, facilitar este processo de recuperação de relação entre os espíritos. Então nós precisamos entender, e isso faz melhorar muito a nossa condição de relacionamento com os nossos familiares, de que tudo o que nos acontece, principalmente as situações conflituosas, elas nos são colocadas exatamente porque nós precisamos resgatá-las. Então, que a gente consiga fazer isso da forma mais harmônica possível. O último item deste texto, do capítulo 5, nos fala sobre os motivos da resignação. Deveis considerai-vos felizes por sofrerdes
Nossa, isso é muito difícil. Compreender até é fácil, o difícil é colocar isso em prática. Visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então aqui está a explicação. Na verdade, nós contraímos as faltas e nós precisamos expiar em algum momento. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que este penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta, anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor oprime com todo o seu peso. Irmãos, esta lição ela é muito difícil para todos nós, mas é a nossa realidade. Então, se a gente neste momento não conseguir atingir esta qualidade da resignação completa, que pelo menos nós nos tornemos pessoas, espíritos mais resilientes, ou seja, que a gente consiga, à medida do possível, se adaptar a essas condições que a vida nos impõe. Há um texto do livro Espiritualidade na Vida, que foi publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através da sua editora, que tem como autor Cleto Brutes. Neste livro tem um texto que tem como título Não te detenhas. A vida humana, em qualquer dimensão em que o ser se encontre, está estruturada no progresso contínuo e infinito. Para progredir é necessário renovar-se constantemente, melhorando o modo de ser e de viver no mundo. Na vida tudo é movimento, orientado pelo divino arquiteto do universo. Todas as criaturas, desde o átomo até o arcanjo, estão submetidas à necessidade de uma ação contínua no rumo daquele que as criou. Assim, ante qualquer obstáculo, queda, dor ou impedimento, é preciso seguir em frente. Do mesmo modo, cada vitória representa para o espírito imortal apenas um passo de uma longa caminhada rumo à perfeição. Muitas vezes, a vida exige a diminuição do passo, seja pelas questões internas vivenciadas, seja pelas condições externas que se apresentam mais desafiadoras. Mas mesmo assim, o imperativo da vida pede que prossigamos. Todos que estão ligados a um mundo de provas e expiações terão seus dias difíceis, mas que também passarão como tudo no universo.
Se um afeto partiu para o mundo espiritual, segue a tua missão de estudo, de trabalho e renovação, até o fim da tua jornada. Caso possas homenageá-lo, faça por ele o bem que gostaria ou poderia fazer. Se a enfermidade bateu à tua porta, procura o quanto antes os recursos que possam te restituir a saúde, sem esquecer de reflexionar em torno das prováveis causas que a gerou. Se for o trabalho que te falta, ou emprego que não tens mais, estuda como podes te preparar melhor para a próxima oportunidade que Deus certamente te proporcionará no momento certo e na medida das tuas necessidades de aprendizado. Ante qualquer ofensa, desilusão ou atrito, busca no Evangelho o roteiro para dissolver qualquer mal que possa ter ocorrido. A vida pede movimento. O ritmo deve ser medido pelas nossas forças e as necessidades de cada momento. Mas em hipótese alguma devemos parar no caminho. Muito menos para reclamar ou nos queixar, pois todas as experiências são bênçãos daquele que nos criou e tudo faz para que estejamos cada vez mais próximos dele. Se as dificuldades não fossem para o nosso bem, Deus não as enviaria. Não te detenhas no que já passou. Guarda apenas as experiências que a vida te proporcionou e com elas procura fazer sempre o teu melhor. Tudo é transitório. Os momentos de tristeza, bem como as alegrias, tudo passa, deixando marcas positivas e construtivas se forem bem vivenciadas. As oportunidades de crescimento espiritual se renovam todos os dias. Basta estar atento aos reais propósitos da vida, evoluir em conhecimento e em moralidade. É nascermos contando com os melhores recursos para que tenhamos êxito, com esforço e perseverança nos bons propósitos, tenhamos a certeza de que seremos vitoriosos. Nunca nos faltará o amparo espiritual, através dos espíritos protetores e dos irmãos da jornada física. Sigamos em frente, servindo e amando como Cristo nos ensinou. Desculpa que a voz não está muito boa ainda. A semana passada eu estava sem voz. Irmãos, aproveitando que nós temos alguns minutos, eu gostaria de fazer um adendo, uma parte. Nós estamos no final de setembro, mas ainda é tempo de falar sobre o assunto. Setembro trata da questão da prevenção ao suicídio. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. E é uma questão que nós precisamos, dentro do movimento espírita, dentro do entendimento que nós temos da doutrina, conversar sobre isso, divulgar informações, porque o suicídio ele é considerado hoje uma doença mundial, principalmente entre jovens, e nós precisamos estar atentos a nós mesmos e a todos que estão à nossa volta, pessoas que estão passando por dificuldade, por processos de tristeza, de amargura, que nós prestemos atenção a todos que nós pudermos, sempre que a gente ver algum amigo, algum familiar que está passando por um momento difícil, que a gente possa atendê-lo e consolá-lo e orientá-lo a procurar ajuda médica quando a gente perceber que é a situação, pois existem profissionais da área da saúde muito habilitados para tratar essas questões, porque nós sabemos que o suicídio
ele é uma condição que atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Mas, antes de tudo, nós precisamos entender e consolar os espíritos suicidas. Porque eles precisam de amparo, de esclarecimento e de proteção. E para exemplificar esta questão, eu gostaria de trazer para vocês um texto que na verdade é um poema que está no livro Momentos de Ouro, que foi psicografado pelo Chico através de espíritos diversos em 1977. E esse texto ele tem como título Retrato de Mãe. Ele foi psicografado pelo Chico através do espírito Maria Dolores. E o texto diz assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? E ele, claramente agressivo, responde: acaso não sabeis? Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor? Sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o meu ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me com juros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente um espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente:
Por mais que me recuseis, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te, quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem ouve dar-se a própria dor gigante, ou como quem se desgarra num pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me faleis assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial a quem presinto a luz? No entanto, ela, ao fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, sou Maria, sua mãe de Jesus. Esse poema, irmãos, ele sempre me emociona muito, porque ele nos mostra que, apesar de qualquer falta que nós tenhamos feito em vidas pregressas ou nessa vida, todos nós somos filhos de Deus, e nós todos temos direito ao consolo e a uma nova chance. Então, que nós possamos vivenciar as nossas dificuldades com harmonia e que tenhamos perseverança sempre. Que essas palavras permaneçam em nossos corações, que possamos retornar todos aos nossos lares e nos reencontrarmos num mundo próspero. Que assim seja. Que assim seja.